Há aproximadamente 2 meses que eu ouvi o Senhor no meu ouvido direito. Ele me disse que ia retirar a minha alma do meu corpo e que ia me mostrar o inferno e o céu. E estando em 11 de abril, esse mês em que estamos, foi quando ele cumpriu a promessa que ele havia feito e falado para a minha vida. E foi como aproximadamente 10 da manhã e alguns minutos, porque eu não sei o horário exato. Então veio o Senhor e primeiramente me tomou em uma dança. E então me pus e caí no Espírito Santo. E daí eu fiquei estirada e caí praticamente dura. E então o Senhor mandou 2 anjos que vieram pela minha alma. Um se colocou ao lado da minha cabeça e o outro aos meus pés. E pegaram minha alma e a levaram. E então, quando os anjos sacaram a minha alma, eu dei um suspiro forte e depois ela foi retirada pelos anjos. E quando a minha alma saiu do meu corpo, eu pude ver aos que estavam chorando e o meu corpo estendido. Então eu fui levada. Me levaram a um lugar lindo, mas primeiro me deram uma vestidura branca e me puseram uma coroa de flores na cabeça. Então me disse: dá-me tua mão que eu te mostrarei o que eu te prometi. Ele disse: primeiro te levarei ao inferno. E quando começamos a entrar em um túnel muito escuro, de trevas, e começamos a entrar. E quando começamos a entrar, eu vi uns gritos de terror das pessoas que estavam ali. E começamos, e o inferno está separado por celas, porque por cada pecado que as pessoas não se arrependem, dessa forma, elas têm celas separadas no inferno. Inclusive, tem pastores, sacerdotes, evangélicos, que se diziam ser evangélicos, um monte de religiosos, muitos artistas mundanos, protagonistas de telenovelas. Também está lá João Paulo II, está também lá Selena. Eu vi meninos de 17 anos em diante. Ele me explicava que todas as pessoas tinham um rótulo que dizia o motivo por que elas estavam no inferno, o qual esse rótulo não se desfazia, nem pelo fogo das chamas que saiu e nem pelo espesso, algo espesso como que enxofre, o qual eu via que no inferno havia como uma chuva, que ficava chovendo e não cessava nunca. E essa chuva é de enxofre, para que o fogo nunca se apague e siga com mais força o fogo. E começou a me explicar por que as pessoas estavam lá. As pessoas que me diziam para falar a todas as gentes, para que elas pudessem obter a salvação em vida, porque enquanto há vida, há oportunidade, e depois da morte já não há mais. E mandavam falar para as pessoas e me davam versículos bíblicos. As pessoas religiosas, os pastores, os sacerdotes também me davam versículos bíblicos para que eu viesse e dissesse às pessoas com base bíblica. E então começamos a sair, porque eu estive um dia no inferno e um dia no céu. E quando chegou a hora de sair dali do inferno, esse ser me tomou pela mão. E quando eu estava no inferno, eu disse: mestre, não me solte, porque eu não quero ficar aqui. Agarre-me bem forte, porque eu não quero ficar aqui. Assim ele me tomou pela mão e saímos desse lugar tão horrível. E começamos a subir até o céu. E aparecemos em uma planície muito linda, e na qual era muito verde. E nessa planície haviam rosas e flores, que aqui na terra eu nunca havia visto, nem pela internet. E não se comparam pela formosura delas. Então, ele começava a me mostrar a todos os meus familiares que morreram no Evangelho. E começaram a apresentar aos meus primos que morreram antes que eu nascesse, aos meus avós, aos meus bisavós e etc. E depois ele me levou a umas mansões que já estão preparadas para todo aquele
que vive na palavra de Deus, como tal e qual ela foi escrita. E as mansões muito lindas, eu não tenho palavras como explicar a formosura dessas mansões. E no meio das mansões passavam assim como que ruas, as quais não são ruas como as que tem aqui na terra, porque aquelas ruas são de ouro. Então saímos dali e começamos de longe, nós vimos que tiravam água como de cristal. E assim fomos nos aproximando desse mar cristalino. A água era como verdinha e azulzinha, tão claro que é. E muito formoso o mar. Ele então me disse: tomarei a tua mão e vou te submergir. Então vou te batizar nesse mar de cristal. E ele me batizou ali. Saímos dali e chegamos a um jardim. Eu vi uma rosa bem grande e formosa. E eu lhe perguntei: mestre, e essa rosa quem é? E ele disse: não imaginas quem é? E eu lhe disse: diga-me, Senhor, quem é? E ele disse: essa rosa formosa é você. E então, saindo desse lugar lindo, onde haviam flores, e ele me levou a um lugar onde estavam os personagens. Estava Maria, José, os discípulos de Jesus que andaram com ele aqui na terra, Davi e muitos mais que ele me apresentou. E aí, depois que eles falaram comigo e se apresentaram a mim, o mestre os apresentou. Ele me levou e me mostrou uma mesa, e a qual eu não pude ver o princípio nem o fim. Se podia ver que era muito grande. E a mesa era uma mesa de ouro. Tinha cadeiras ao redor e eram de ouro. E tinham pratos já na mesa para servir. Os pratos eram de ouro e as toalhas também eram de ouro. E haviam três vasilhas, como jarros. Eu não pude ver onde estava o início da mesa. Eu vi o que estava no meio. E o final eu não pude ver. Era enorme essa mesa. Essa mesa é a mesa onde, quando Jesus voltar por sua igreja, ela vai ser preparada à ceia. Pois essa mesa já está pronta. Estando ali, me levou e me mostrou a porta do céu. E ele me disse: o anjo está na porta com a trombeta e está só esperando a ordem de Deus. E também está só esperando a ordem de Deus para que Deus lhe diga a hora e o dia que ele vem por sua igreja, pela glória do Cordeiro. E pude ver o anjo como estava com a trombeta, já pronto para tocar, e para que Deus desse autorização, porque já são tempos esses que estamos vivendo e que nos foi dado, para que toda a humanidade possa ser salva e se arrependa de todos os seus pecados.